Eu estou subindo uma matéria daqui a pouco, viu, Ana e Ivan, que eu acho que é interessante, eu quero repercutir isso com alguns deputados, sobre a maquiagem que esse clube militar está usando, né, está fazendo, para usar dinheiro público para bancar uma comemoração do golpe de 64. Em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é proibido o uso de recurso público para fazer qualquer comemoração, qualquer ato em favor do golpe de 64. Isso foi em outubro do ano passado, justamente por causa dos anos bolsonaristas aí, em que a gente teve, inclusive, ministro da Defesa, que na época era o Braga Neto, soltando nota, comemorando, né? E o que acontece? Esse clube militar do Rio de Janeiro, ele falou assim, não, é R$100 por cabeça, viu? R$100 por cabeça. Inclusive, quem ia fazer uma palestra que desistiu é aquele desembargador Coelho lá, como é que ele chama? Sebastião Coelho. Sebastião Coelho, que foi detido semana passada justamente por incitar ataques ao Alexandre de Moraes dentro da primeira turma do STF. Ele saiu justamente do Ministério do Judiciário, né, do TJ do Rio, justamente por ataques ao Moraes. E ele seria o palestrante desse almoço que vai ser realizado hoje a partir das 11h30, lá na sede da Lagoa, que é uma sede luxuosa da Lagoa, do Clube Militar, que eles falam que quem está bancando são os sócios que estão pagando R$100. Mas eu vou trazer aqui uma informação que é um dado público que está no portal da transparência. Aqui, ó, são os dados, né, do Clube Militar do Rio de Janeiro. Aqui, inclusive, está a sede social, que fica na Avenida Rio Branco, lá no Rio de Janeiro. E aqui, ó, recursos recebidos, favorecido do recurso do governo federal, R$214.731.416,57. Isso nos últimos 11 anos, desde 2014, esse montante que o Clube Militar do Rio de Janeiro recebeu e hoje patrocina uma comemoração do golpe. O ano passado foi levantado isso, viu, Ana e Ivan, que o Clube Militar recebe recursos públicos, sim, porque eles dizem no estatuto que não recebe, e a resposta que eles deram foi de que isso aí, né, ó, abre aspas, Clube Militar, não recebemos qualquer subsídio governamental e supostos recebimentos dos cofres públicos, nada mais são que dinheiro nosso transferido conforme as normas legais de averbações de sócios militares junto às Forças Armadas. O que são essas averbações de sócios militares? São contribuições do salário público, com dinheiro público, que esses militares recebem. Só esse ano continua isso. Esse ano foi quase 1 milhão até agora, em março, de transferência para esse Clube Militar do Rio de Janeiro, que hoje vai comemorar o golpe de 64. Né? Então, acho que isso aí merece uma atenção especial, porque eles estão maquiando o uso de recursos públicos, que é proibido pelo Supremo Tribunal, foi proibido em decisão do ano passado pelo Supremo Tribunal Federal, para fazer festinha para golpe lá entre os militares de pijama. E não são só os militares de pijama, não, viu, Ana e Ivan? O Kleber Lourenço, que estava aqui com a gente, né? Mandar um abraço para o Kleber, ele levantou que só no Clube Militar do Rio de Janeiro tem 1.821 militares da ativa do Exército no seu quadro de sócios, tá? Então, lá, lembrando que o Clube Militar é de onde o Mourão, Hamilton Mourão, ele era presidente, deixou a presidência do Clube Militar do Rio de Janeiro para se tornar candidato a vice do Bolsonaro em 2018 pelo PRTB, e depois disso, quem assumiu foi hoje o atual presidente Alcércio Tavares, mas é um grande foco de conspiração golpista no Brasil, se chama Clube Militar do Rio de Janeiro. Exatamente. Todos os anos, né, Plínio, eles fazem celebrações do golpe de 64, chamando de movimento, chamando de revolução, enfim, isso é anual,
né? Apesar das comemorações de golpe no Brasil serem proibidas, de serem consideradas apologia, né? Isso é proibido, né? Por várias vezes a justiça já tomou decisões de proibir ou de multar, de impor sanções a quem comemora, mas eles seguem comemorando. E agora, com essa informação, pior ainda, né? Dinheiro público sendo utilizado para financiar o grande polo do golpismo militar no Brasil, que são os clubes militares, né? São nesses clubes militares que o golpismo fica à vontade, né, Plínio? Ali, fechou a portinha do clube ali, pode falar a atrocidade que quiser, pode conspirar contra o país, pode tudo. E o pior, com dinheiro público. Isso é gravíssimo. Pois é, e é uma afronta ao Supremo, né, gente? A gente vê que é uma afronta ao Supremo, porque essa decisão do Supremo é de outubro do ano passado, ou seja, pela primeira vez está determinado em lei que não se pode, né, em entendimento, não lei, mas um entendimento do Supremo, de que não pode usar recurso público para comemorar golpe, seja de 64, seja a tentativa de 2022, né? Mas principalmente a de 64. E os militares lá do Rio de Janeiro, aí comandados pelo Sérgio Tavares, estão fazendo essa chincana, né, de ir para cima aí, fingir que não é com eles, e maquiar o uso de dinheiro público para fazer festinha para o golpe de 64. É uma vergonha, viu, gente? Eu acho que isso aí exige uma atuação muito firme, principalmente do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. A gente fala aqui já faz tempo. Esses clubes militares fazem farra com o dinheiro público, farra literalmente, porque são as festinhas, e também são os grandes polos do golpismo no Brasil, viu? O Plínio, e o governo? Ano passado, 60 anos do golpe, o governo Lula foi muito criticado por não fazer nenhum ato mais forte, né, com relação ao golpe de 64. E parece que esse ano vai ser baixo perfil também, né? Vai ser bem en passant, assim. Não, ninguém fala nada disso, sabe, Ana? Eu acho também uma falha. Eu já vi algumas críticas de que o governo, mais uma vez, não vai se pronunciar muito sobre o fato. Eu faço coro também, porque eu acho que é uma questão que quando a gente tenta passar pano na memória do país, no passado do país, né? E eu acredito muito que essa questão de optar pelo silêncio do governo tem muito a ver com a delicadeza que é na relação com esses militares, né? Hoje, aliás, o Globo está dando uma matéria que a gente já deu há algum tempo, que é sobre a reformulação que está havendo nas forças especiais do Exército, né? Que são os Kids Pretos, que foi o principal polo de golpistas, de fornecimento de golpistas militares para 2022. E, assim, eu acho que peca muito o governo em não levantar essa bandeira. Gente, a gente está diante de uma realidade hoje, viu, Aniva, que eu acredito que é uma realidade que aquele monstro de 64, ele está se fazendo presente hoje, né? Não acabou. Existe toda uma situação que é delicada. Esses golpistas militares, muitos deles seguem na ativa e seguem principalmente se articulando com planos aí de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, com plano de golpistas aqui no Brasil pedindo anistia, né? Isso tudo, acho que esse passado está muito presente, principalmente hoje, mais do que nunca teve. E acho que é um grande erro não fazer uma forte campanha mesmo. Para mim, todos os ministros tinham que sair em defesa, né, já pegar essa bandeira do sem anistia e em defesa de ditadura nunca mais. Eu acho que isso é muito importante diante do cenário político, tanto interno quanto externo que a gente está vivendo, viu? Pois é, se esse fantasma não fosse tão vivo, né, Plínio, a gente não teria milhões de pessoas pedindo, como foram nos atos golpistas, por intervenção militar, né? Se soubesse o que aconteceu na ditadura, né, se tivesse uma consciência, ou pelo menos houvesse um enfrentamento, né, à narrativa dos próprios militares com relação ao período,
não haveria pedidos de intervenção militar, né? Só pede intervenção militar ou quem não sabe o que aconteceu na ditadura, ou quem apoia a tortura, né? Ou quem apoia a morte, quem apoia a repressão. Né? Caso contrário, não existe, não dá para normalizar o pedido por intervenção militar, né? Era preciso, eu concordo também, o governo entrar numa campanha para tentar fazer um enfrentamento ao pensamento de que militar deve interferir na vida política da população, do governo, né? De que Forças Armadas têm que ter qualquer prerrogativa política, seja lá em que governo que for. Não tem que ter. Não é poder moderador nenhum. Não tem que intervir. Estado de sítio não é mecanismo legal para se utilizar quando quer se contestar resultado de eleição, como o Bolsonaro vem tentando fazer, né? Na entrevista que ele deu para a Folha de São Paulo, fazendo aquele mimimi, dizendo que não pode ser preso porque ele tem 70 anos, ele admite que foi discutido estado de sítio como se isso fosse algo legal. Utilizar estado de sítio para evitar uma eclosão social ali, sendo que ele só queria utilizar isso para impedir um novo presidente da República, o presidente eleito, de tomar posse. Né? Isso é golpe militar, com outro nome. Ele só está dando, da mesma maneira que o AI-5, né, foi decretado, da mesma maneira que o golpe militar de 64 foi deflagrado, né, o militar ali não utilizava a palavra golpe. O AI-5, o nome dele é Ato Institucional número 5. Tudo isso são nomes bonitos, né? Assim como estado de sítio. Vou acionar o estado de defesa. Ninguém fala que está dando golpe quando está dando golpe, né? Se usam nomes que já existem na Constituição para travestir aquele movimento antidemocrático de constitucional, né?